Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta agora com as correções das atividades de matemática a partir da página 50 do nosso LDI. Gente, é a nossa última unidade desse LDI 2. Então, olha só, nós vamos estudar nessa unidade, estudamos números decimais, não é? É isso que nós vamos corrigir. Você vai pegar o seu LDI, abrir na página 50, pegar caderno, lápis e borracha. Você já sabe o nosso esquema. Você vai assistir o vídeo, as minhas explicações, a resolução dos exercícios, conferindo com aquilo que você fez, ou no LDI, ou no caderno. E daí, onde você vê que está errado, você vai pausar o vídeo, fazer as correções, para depois, então, voltar e dar play no vídeo, tá bom? Eu vou tirar a câmera para não travar aqui e a gente poder fazer os nossos exercícios. Então, gente, a partir de página 50 do LDI de matemática. Vamos lá. Então, olha só, gente. Aqui na página 50 e 51, nós temos esta imagem aqui e temos também um texto sobre os decimais, onde nós vemos vários números sendo colocados aqui em forma decimal, não é? O que é o número decimal? O número decimal é aquele que está separado da parte inteira por uma vírgula. Então, olha só, na página 52, nós temos o nosso primeiro exercício. Eu coloquei para você aqui do lado, gente, olha só, eu coloquei para vocês um quadro de ordens, onde ele tem a parte inteira, vocês já conhecem, não é? Aqui, ó, classe das unidades, com as seguintes ordens, ó, unidade, dezena, centena. A classe dos milhares, com a unidade de milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar. A classe dos milhões, essa nós não estudamos ainda não é? Mas vocês vão ver, vai ter a unidade de milhão, dezenas de milhão, centenas de milhão e assim por diante. Mas olha só, aqui nós temos a vírgula que está separando toda esta parte inteira da parte decimal que está aqui, onde nós temos o décimo, o centésimo, o milésimo. E assim pode continuar adiante, ter, não é? E aí vai a mais adiante. Por enquanto, é só isso aqui que a gente pode pensar. Então, olha só. De acordo, olha só o que está escrito aqui nesta atividade. De acordo com a explicação dada pelo Visconde de Sabugosa no texto, represente os valores de 1/10, ok? 1/10 e 1/100 na forma de fração e também de número decimal e ainda pintando as figuras a seguir. Então, olha quanta coisa ele está pedindo para a gente. Ele pede 3 coisas. Ele pede para a gente pintar, que eu vou fazer como primeira, colocar esse número 1/10 em fração e também colocar em número decimal. Então, olha só, 1/10. Este quadrado, gente, foi dividido em 10 partes. Se eu tomar uma só parte dele, é 1/10, é 1/10. Na verdade, o meu inteiro foi dividido em 10 partes e eu peguei ele, então, e coloquei uma parte dele aqui pintada. É 1/10. Como que fica isso em fração? Em fração fica 1/10, 1/10. Você já aprendeu isso em frações. E aí, na parte decimal, tem 2 formas de escrever. Ou assim, ó, 0,10, 0,10, ou o que seria mais ideal, correto, 0,1, tudo bem? Porque você imagina, aqui, gente, na unidade, pensa aqui no nosso quadrinho. Aqui na unidade, a gente teria 1, certo? Se eu dividir esse 1 aqui, ó, por 10, sabe quanto que vai ficar? Vai ficar 0,1, ó o décimo aqui. Eu até posso colocar 0,10, mas esse 0 ele não tem valor nenhum. Então, aqui, ó, eu tenho 1/10. Eu dividi a minha unidade ali em 10 partes. Tudo bem? E agora, e 1/100? Este quadro aqui foi dividido em 100 partes. E ele pede para a gente pintar 1/100. Como que fica? Fica só um quadradinho pintado aqui, não é? Podia ser em qualquer lugar do quadrado, não precisava ser exatamente esse.
Poderia ser qualquer um outro, mas sempre apenas um. Como que fica isso em fração? Se é 1 centésimo, é uma parte de 100. 1 sobre 100, 1 centésimo. Que aqui, ó, isto em fração e aqui em número decimal, que é 0,01 ou 1 centésimo. É a mesma coisa. E aqui, ó, eu pegar esse 1 inteiro, a unidade, e dividir essa unidade por 100. Vai ficar 0,0 no décimo e 1 no centésimo, ok? 1 centésimo é o que nós temos aqui, tá bom, gente? Bem, se você acertou, você vai dar um tique. Se você errou, você já sabe, você vai fazer pausa e vai corrigir, porque tem que estar como está aí nesse exercício. Aí nós vamos para o próximo exercício, ainda na página 52. Observe a representação do número 5,06 por meio de figuras e do quadro de ordens. Então, olha só. Aqui, gente, nós temos 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros, 4 inteiros, 5 inteiros. Temos lá o número 5. Aqui, gente, ficou a parte decimal. Por quê? Porque cada inteiro desses é o 5, cada parte inteira é a parte do quadrado inteiro dividido por 100, não é? Tem 100 quadradinhos aqui. Aqui, este quadrado foi dividido em 100, mas quantas partes nós tomamos dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tomei 6 partes de 100. Você já sabe, você viu no outro exercício para mim. Se eu tomei 6 partes de 100, então eu tenho 6 centésimos, não é? Ó, 5 unidades, 0 décimo, 6 centésimos. É isso que nós temos representado na figura. Bem, como que eu escrevo este número aqui no quadro de ordens? Olha só, são 5 unidades, a vírgula que já está aqui, 0 décimos e 6 centésimos, porque é 6 sobre 100. Esta é a ideia dos 6 centésimos, não é verdade? Então, olha só, assim o seu exercício fica corretíssimo. Deixa eu apagar esse da vírgula aqui para não confundir vocês. Então, 5 e 6 centésimos. 5 inteiros, 5 unidades e 6 centésimos. Lembre-se disso aqui, gente. Números que escrevemos usando a vírgula para separar a parte inteira das partes menores são chamados números decimais, tá bom? Se vocês acertaram isso aqui, dá um tique. Se erraram alguma coisa, façam pausa. Antes de nós irmos para a próxima página, fazemos a atividade que está lá na página 53. Olha só. Escreva a fração e o número decimal que representam a parte indicada de cada figura, considerando o cubo como inteiro. Então, a minha parte inteira está aqui. O cubo é o inteiro, certo? Este cubo, gente, foi dividido em 10 partes. E eu peguei uma dessas partes, eu peguei aqui. Então, eu peguei o quê? Eu peguei uma parte de 10, não é verdade? 1 de 10, 1 décimo. Aqui está escrito em fração e aqui está escrito em número decimal. 1 sobre 10, 1 décimo, que em decimal 0,1, 1 décimo também. É assim que se lê, tá bom? Vamos ver neste inteiro aqui. Esse nosso cubo inteiro aqui, ele foi dividido agora em 100 partes. E aí, nós pegamos uma parte de 100, certo? Se é uma parte de 100, você sabe, é 1 sobre 100, 1 centésimo, não é? Então, aqui, ó, 1 sobre 100 em fração, 1 centésimo em fração e 1 centésimo em número decimal. Observe, o 0 antes da vírgula é a parte inteira, depois tem a vírgula para separar os números decimais, o 0 depois da vírgula, que é 0 décimo, e 1 centésimo, tá certo? E aí, por último, temos o nosso cubo, que agora foi dividido em 1000 partes, não é, gente? E olha só, nós pegamos uma parte desse inteiro aqui que foi dividido em 1000. Se nós dividimos
o nosso inteiro em 1000 e pegamos uma parte de 1000, é 1 sobre 1000, ou 1 milésimo. A gente escreve assim em fração, 1 milésimo, 1 sobre 1000, e escrevemos em números decimais aqui, não é? 0, que é a parte inteira, a vírgula, 0 no décimo, 0 no centésimo e 1 no milésimo, porque é 1 de 1000. Eu dividi 1 por 1000, imagina isso. Olha só, gente, se vocês acertaram, vocês dão um tique. Se erraram alguma coisa, vocês façam pausa para poder corrigir antes de irmos para o segundo exercício aqui na página 53. Então, olha só. Observe o preço do litro da gasolina e do etanol em um posto de combustível. Gente, eu já falei isso para vocês em outro vídeo, que vocês podem reparar nas placas de postos de combustíveis que os preços são colocados com 3 casas depois da vírgula, como aqui, ó, R$ 4,579. Não dá nem para ler. Por quê? Porque o nosso sistema monetário seria R$ 4,57. O nosso sistema monetário é R$ 1 dividido por 100, que vai dar sempre 0,1 centavo. Mas aqui neste preço, olha só como ficou. Ficou R$ 4,00, a parte inteira, 57 centavos, que seria o correto, mas ainda colocou mais um número, 579 milésimos. Não dá nem para dizer, porque em termos de dinheiro não tem valor isso, não é? Não, quer dizer, não tem forma de falar, né? Na realidade, deixa eu me explicar. O etanol, a mesma coisa. Olha só, a parte inteira, R$ 2,00. O certo seria R$ 2,58, mas daí dividiu em milésimo, 585 milésimos. Olha só a nossa pergunta. Na pergunta A aqui, ó, bem aqui, ó. Os números que aparecem depois da vírgula, nesses preços, representam valores maiores ou menores que um inteiro? Gente, você sabe disso, não é? Valores menores do que um inteiro. Um inteiro seria R$ 1, não é? No caso aqui, R$ 4,00 e R$ 2,00. Mas aqui, ó, você pegou e dividiu esse inteiro. Neste caso da placa, nós dividimos o inteiro por 1000. Por isso que temos milésimos, 579 milésimos, 585 milésimos. Olha só, vira a página e na página 54, a atividade B, aí em cima, é continuação dessa atividade 2. Represente o preço dos combustíveis no quadro de ordens. Você sabe fazer isso muito bem. Olha só, a parte lá nas unidades, a parte inteira, nas unidades nós temos na gasolina 4, vírgula, e daí temos 5 décimos, 7 centésimos e 9 milésimos. E no etanol, nós temos R$ 2,00, que é a parte inteira, 2 unidades, não é? 5 no décimos, 8 no centésimos e temos 5 também no milésimos. Aí a gente fica com tudo certinho, gente. Se vocês acertaram aqui em cima, dá um tique. Se acertaram aqui embaixo, dá um tique. Se erraram alguma coisa, aí tem que fazer pausa para poder fazer as correções necessárias nestes exercícios antes de nós avançarmos para o próximo. Olha só. Escreva nas marcas das réguas os números que estão faltando. Então, vamos lá no A. Gente, olha só. A nossa régua, normalmente, ela começa no 0. Aí, depois, ela tem o 1. Vai ter alguns pontinhos. Vai ter o 2, o 3 e assim por diante. Normalmente, as réguas vão até 30 centímetros. Não é verdade? E eu tenho em casa aqui uma régua de 40 e tantos centímetros. Epa! Deixa eu voltar lá para vocês, não é? E tem o régua menor também, tem o régua de 10 centímetros. Bem, essa nossa régua aqui, ela começa no 0 e vem até o 1 centímetro. Mas você sabe que entre o 0 e o 1, nós temos também vários numerozinhos decimais. E daí, quais estão faltando aqui? Bem, 0, 0,1, 0,2, que seria 2 décimos, o 0,3 está aqui, o 0,4,
o 0,5, 0,6 está aqui, o 0,7 e o 0,8 está ali e o 0,9 está aqui, que agora nós colocamos. Então, vamos ler 0, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos e 1, ok? É claro, você sabe, se a nossa régua está em centímetro, então essa parte decimal é ou são os milímetros, tá bom? Bem, que número é o sucessor de 0,6? Só pode ser o número que vem depois, sucessor, não é? É o 0,7. E que número é antecessor de 1? É o número que vem antes de 1, é o 0,99 décimos. E que número está entre 0,1 e 0,3 nessa régua? Bem, vocês veem, ó, é o 0,2 ou 2 décimos, ok? Então, gente, deixa eu apagar e melhorar esse 2 para vocês aqui, que ficou feio, não é? Então, aqui, ó, 0,2. Se vocês acertaram, já pode dar tique. E na B, olha só, 9,7 nós temos aqui, não é? Qual seria o próximo que tem aqui, gente? Depois do 7 vem o 8, então 9,8. 9,9. Depois do 9,9 vem o quê? Bem, você sabe que depois desse 9 só pode vir 0. E depois deste 9 só pode vir 10, então é o 10,0. 10,1, 10,2, 10,3, 10,4. E aqui parou. Então, olha só. Que número é antecessor de 10,5? É o 10,4. E que número é antecessor de 9,7? Quer dizer, que número que vem antes de 9,7, ele nem está aqui na régua, gente. Bem, a 9 vai ser a parte inteira. E a parte decimal é o 6, é o número que vem antes, não é? É aqui abaixo do 7, então é o 9,6. Entre 9,9, que número está entre 9,9 e 10,1 nessa régua? É o número 10, não é, gente? 10,0, porque são 10 inteiros. Bem, se você acertou, você vai dar um tique aí. Se errou alguma coisa neste exercício 3, você pode fazer a pausa agora, antes de irmos adiante no exercício 4, tá bom? Exercício 4. Represente no quadro de ordens os números decimais dados a seguir. Vamos lá. 85 inteiros. Bem, gente, se é na parte inteira, só pode ser aqui. Nós não vamos entrar na parte decimal. Se é 85 inteiros, o 5 vai vir na unidade e o 8 na dezena, não é? Então, vai ficar assim. 85, certo? 8 dezenas, 5 unidades. Vamos lá. E agora, aqui, gente, na B, 85 décimos. Nossa, essa era pegadinha, gente. Porque se são 5 décimos no final do número, então os 5 décimos tem que ficar aqui. E o 8 da 80 seria a parte inteira, 8 unidades. Professor, mas como é isso, professor? Imagina assim, olha, nós escrevemos 85. Se eu colocar aqui 85 assim, 85 centésimos, então não pode ser isso. Isso fica errado. Por isso, então, então por isso que tem que ficar 8 inteiros e 5 décimos, tá bom? 85 décimos. Agora, olha só. Na C, nós temos 85 centésimos. Bem, olha, eu já até dei a dica aqui para você. Se é 85 centésimos, gente, o 5 vai vir no centésimo, certo? O 8 vem antes. E aqui? Aqui vem o 0. Alguns exercícios que eu recebi, faltava o 0 aqui, não é? E eu dei essa dica. Tem que ter o 0 na parte inteira. Não tem nada de inteiro aqui. E agora, por último, 85 milésimos. Bem, se são 85 milésimos, é 0 na parte inteira. Aqui é 0 nos décimos. E nós colocamos o 8 nos centésimos e o 5 no milésimos.
E daí, gente, fica certíssimo esta atividade aí. Você acertou? Você acertou tudo? Pois bem, se você acertou tudo, você pode dar um tique. Se você errou alguma coisa, você dá pausa no vídeo e faz a correção antes de irmos adiante, tá bom? Olha só, nós estamos terminando por aqui neste vídeo, mas daqui a pouco a gente volta em outro vídeo para podermos continuar as nossas atividades, tá bom, pessoal? Até daqui a pouco. Tchau, tchau, até mais.